Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos em mais um encontro aqui com você dentro da Traumatologia Médico Legal. E doutor, não sei se você se lembra, mas nós estávamos conversando a respeito das chamadas energias mecânicas, em que eu encaixei para você dentro das energias mecânicas os instrumentos chamados de elementares e os de ação mista. Então nós vimos as feridas que nós chamamos de perfurantes ou punctórias, vimos as incisas, as contusas e as de ação mista, só que você já viu que as de ação mista, o foco da nossa prova sempre é naquela do tipo pérfuro contusa, promovida principalmente pelos disparos de arma de fogo. Agora, existe um tópico a mais nas doutrinas de medicina legal que eles antecedem o próximo capítulo, que são as energias de ordem física. Na verdade, é um capítulo um pouco mais bagunçado, que eu só vou introduzir aqui com você para você não ficar sem ver, até porque ele tem uma incidência muito menor e quando aparece acaba pegando muita gente boa, mas ele é um tópico relativamente raso. É um tópico tranquilo da gente trabalhar e nós vamos ver os devidos temas antes mesmo de entrar na parte de energias de ordem física. Vem comigo, vamos trabalhar então um tópico que eu chamo para você aqui de outros traumas, que são ainda encaixados dentro de energia mecânica, mas que nas doutrinas eles ficam meio perdidos, eles ficam meio soltos, sem uma classificação propriamente dita. Então vem aqui comigo, primeiramente acidente com veículos. Doutor, dentro da traumatologia, quando nós pegamos, por exemplo, uma cena de local de crime em que existem vítimas envolvidas em acidente de trânsito, olha só que interessante. Aqui, o perito ele deve ter a sensibilidade para entender os ferimentos e as lesões produzidas sobre condutores e passageiros. Isso é meio óbvio. Médico legista tem que saber disso, o perito criminal tem que saber disso e o próprio delegado de polícia a partir do momento em que ele chega na cena do crime para conseguir entender um pouquinho melhor da dinâmica dos fatos e quem estava ou não de fato dirigindo. Até porque muitas vezes eles trocam o condutor porque o condutor propriamente dito ele tem alguma advertência ou alguma irregularidade na sua CNH e por aí vai. Portanto, primeiramente vamos falar dos ferimentos produzidos sobre o condutor. Doutor, é muito comum que o condutor envolvido em acidentes graves, óbvio nesse caso, que principalmente em que houve acionamento do airbag, há muitas marcas diante desta pessoa. Se foi um veículo em que colidiu muito rapidamente, é comum que haja no seu peito um ponto que nós chamamos de escoriações ou até mesmo equimoses provenientes do volante, que é uma coisa que nós chamamos dentro da medicina legal de tatuagem do volante, em que muitas vezes, inclusive, a depender da marca do veículo, fica literalmente o símbolo do veículo cravado em equimose no peito do condutor. Então, como existe um volante diretamente aqui diante desse condutor, esse volante ele tende a reduzir a distância do impacto, e é por isso que ele vai acionar muitas vezes o airbag proveniente ali do volante e muitas vezes vai ficar com essa marca de tatuagem. Então no condutor é comum que haja essa característica relacionada principalmente ao volante. Além disso, muito comum é, tanto em condutor quanto em passageiro, a presença da escoriação e da equimose proveniente do cinto de segurança de 3 pontos, em que existe basicamente um roxo, uma equimose, que vai do condutor, perceba, da esquerda para a direita e no passageiro da direita para a esquerda. Em se tratando de passageiro traseiro, aí sim pode haver tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E isso é outro indicativo de qual era o posicionamento desta pessoa dentro do carro. Tudo bem? Então, para entender a dinâmica, a escoriação e a equimose proveniente principalmente do cinto de segurança pode ser constatado também em tatuagem. Só que, meu amigo, como o condutor ele tem um volante ali diante dele, eu não sei se você sabia, mas a própria física ela consegue calcular qual vai ser o impulso que vai ser gerado diante daquela situação do acidente e também a velocidade que você vai colidir contra o volante ou contra o painel e o vidro ali do para-brisa. Logo, você vai perceber que a distância percorrida pelo passageiro ela é maior do que o condutor, porque o condutor tem um volante ali na frente dele. Como essa distância é menor, o impacto proveniente do acidente no condutor é um pouco menor do que no passageiro. É por isso que no passageiro, geralmente você encontra sinais muito mais graves, lesões e feridas muito mais graves do que no próprio condutor. E estas feridas e lesões, esta gravidade, é proveniente do impacto em relação ao vidro do para-brisa e também do painel dianteiro do veículo. Tudo bem? Muito comum de ser constatado, por isso, como existe uma distância maior entre, na verdade, percorrida pela frenagem ou pelo parar do veículo, do passageiro até o painel, as feridas e lesões costumam ser muito mais graves do que no passageiro do que no condutor.
Bacana? E só pra gente fechar em se tratando de ferimentos produzidos em acidente, temos que falar dos atropelamentos. Doutor, atropelamento ele vai apresentar uma víbice muito típica que eu já trabalhei com você. Lembrando que víbice é uma das classificações de equimoses ou equimonas, que nada mais são do que estriações provenientes dos sulcos do pneu do veículo. E isto produz uma tatuagem sobre a pele da pessoa chamada de estria pneumática de Simonin. Muitas vezes, principalmente pela reentrância desta pele nos sulcos ali do pneu durante o atropelamento. Tudo bem? Então vai ficar uma marca do pneu ali, chamado de estrias pneumáticas de Simonin. Muito típica. Além disso, a perícia ela acaba estudando um pouco mais ferimentos produzidos, por exemplo, sobre os joelhos, coxa e joelho, principalmente de atropelamento, ou até mesmo zonas que a gente chama de espelho em para-choque e capô do veículo. Muito comum, mas a gente não vai aprofundar no ponto de vista criminalístico porque isso não cai na tua prova. Aqui você tem que dominar basicamente a estrutura médico-legal. Uma pessoa que é atropelada não tão gravemente, é comum que ela apresente escoriações ou até mesmo equimoses na região dos joelhos e das coxas, que é onde você encontra principalmente o contato do para-choque do veículo. E é claro, na perícia do veículo terá que ser constatado, por exemplo, alguns arranhados, algum amassado ou até mesmo descolar de tinta da região desse para-choque. Bacana? Então isto são as feridas e lesões do ponto de vista médico-legal, a atenção do ponto de vista médico-legal dado a acidente com veículo. Vamos falar agora de ferimentos produzidos por precipitação, notadamente suicídios ou até mesmo acidentes provenientes daquela galera que limpa, por exemplo, um prédio, limpa vidraça. Como que essa pessoa, você pode caracterizar principalmente as feridas? Doutor, a doutrina cita uma coisa que a gente chama de lesão ou ferida em saco de nós. Pedro, por quê? Uma pessoa que é precipitada, digamos assim, obviamente por ação da gravidade, ela tende a quicar uma vez no chão, chamada de foco primário ou efeito primário, e ela quica uma primeira vez e vai para um segundo ponto que nós chamamos de ponto secundário. Doutor, este quicar, você percebe que se não for, por exemplo, numa região de crânio, a pessoa ela tende a permanecer com a pele, o tecido epitelial juntamente com o tecido todo de revestimento, quase que íntegro, doutor. Você percebe que uma pessoa que precipitou, quando ela bate no chão, ela não abre inteira sempre, não. É muito mais comum, diga-se de passagem, que ela permaneça com os seus tecidos íntegros. O problema é na hora de pegar esta pessoa para encaminhar para o IML. Doutor, por dentro existem múltiplas fraturas, notadamente em costela, ossos longos e crânio. E quando você pega essa pessoa, principalmente na região do crânio, esse crânio todo quebrado, todo estilhaçado, gerado por meio da energia do impacto com o chão, quando você levanta a pele, ela fica literalmente mole, parecendo que tem um monte de nozes dentro. Por isso que a doutrina apelidou como ferimentos lesão em saco de nós. Isso é típico de lesão por precipitação. A pessoa apresenta relativa integridade dos tecidos externos, mas internamente ela sofre roturas, diga-se, rompimentos de órgãos, principalmente órgãos ocos, pulmão, intestino, estômago e por aí vai. E também sofre múltiplas fraturas ósseas internamente. Bacana? Tranquilo? Então isto é a questão relativa a saco de nós e também a tecidos. Por isso que você, quando cai em prova, basicamente cai essa afirmação que eu disse para você. Integridade do tecido de revestimento, enquanto a parte interna é o que é de fato muitas vezes afetada. E aí o que eu fiz para você? Nós temos uma questão que ela cobrou a natureza jurídica da precipitação de acordo com a distância, principalmente de prédios. E aí eu tenho que trazer essa imagenzinha para você. Me acompanha, só para a gente dar uma olhada como que vai se dar essa imagem na prática. Dá uma olhadinha comigo, por favor, me acompanha aqui agora na tela. Dá uma olhadinha, olha só. Eu trouxe aqui para você, diretamente, os ferimentos produzidos por precipitação, ó, perceba. A doutrina de criminalística tende a dizer que quanto mais próximo essa pessoa se apresentar ali do prédio, por exemplo, isto demarca um acidente. Por outro lado, se ela estiver numa distância intermediária, Pedro, o que é distância intermediária? Doutor, só com reprodução simulada dos fatos é possível de ser feito. Tudo bem? Isto tende a ser um homicídio. Enquanto no suicídio é muito mais comum que a pessoa pegue impacto.
Em suicídios é muito mais comum a pessoa gerar um impacto, na verdade gerar um impacto não, gerar um impulso, na verdade. E ao se impulsionar, ela tende a cair muito mais longe da região que ela estava, marcando a natureza jurídica. Pedro, mas isso aqui tudo, isso é absoluto? Doutor, é claro que não. Como a prova trouxe este desenho e este desenho como sendo referência, óbvio que esse mais à direita marca um suicídio e esse mais à esquerda marca um acidente. Tudo bem? Tranquilo? É isso que eu queria trazer para vocês dentro do ponto de precipitação. Agora avança comigo, que eu quero trabalhar com você com a terceira modalidade de outros traumas, que são os explosivos. Doutor, aqui eu quero que você imagine, basicamente, uma granada explodindo dentro de um ambiente fechado. A primeira ideia que você tem que ter é o seguinte, doutor. Quando um explosivo expande os gases e aquece, isto se dá de uma maneira mais grave em ambiente confinado ou em ambiente aberto, doutor? Claro que você me diria que em ambiente confinado, justamente porque haverá refração das ondas de impacto nas paredes com retorno para a vítima. Então é típico, você tem que entender que as feridas produzidas por explosivo, toma muito cuidado, elas são muito mais graves aquelas que acontecem em local fechado do que em local aberto, justamente pela reflexão e refração que a gente vai ter das ondas de impacto proveniente da explosão. Tudo bem? Bacana? Essa é uma primeira análise. E aí, quando você consegue imaginar uma granada explodindo, óbvio, doutor, a doutrina tende a chamar essa onda de impacto que vai atingir primeiramente a pessoa de blast. E aí dá-se a nomenclatura de blast injury ou até mesmo efeito primário proveniente da explosão. Doutor, a onda de choque que vai atingir a pessoa, ela é chamada de blast injury. E essa onda de choque, ela basicamente é proveniente do deslocamento rápido e repentino da camada gasosa que acaba atingindo o teu corpo. Tudo bem? Então isso é importante. O aquecimento e a expansão rápida daquele explosivo tende a produzir feridas e lesões também. E estas feridas e lesões, ao atingir o nosso corpo, elas tendem a acometer muito mais órgãos moles do que órgãos mais enrijecidos. Pedro, como assim? Quer ver? Em se tratando de uma explosão em ambiente confinado, percebe-se que as principais regiões do corpo mais atingidas são os tímpanos, a membrana timpânica, justamente porque essa onda de choque, ela gera um deslocamento muito rápido e acaba lesionando essa membrana que também pode acabar furando alguma coisa do tipo. Atinge também, por exemplo, os pulmões, que é um órgão altamente, bastante amolecido, bem molinho mesmo, e também, por exemplo, o fígado, que tem uma consistência relativamente mais molinha do que os outros. Por outro lado, o coração e os olhos são órgãos muito menos afetados pelas ondas de choque, por aquilo que a gente chama de blast injury, proveniente do deslocamento repentino desses gases, junto com o efeito quente, o efeito promovido pelo deslocamento de temperatura. Tudo bem? Esse é o efeito primário proveniente de explosivos. Além disso, não sei se você percebeu, muitas vezes as granadas, elas apresentam quadradinhos pequenos, porque aqueles quadradinhos funcionam como estilhaços ou até mesmo projéteis que vão se expandir e obviamente vão atingir as pessoas que também estão por ali. Ao efeito proveniente dos estilhaços, dá-se o nome de efeito secundário dos explosivos. Tudo bem? Então trata-se de um efeito secundário porque até mesmo não é todo explosivo que produz estilhaço. Ok? E por fim, os efeitos terciários são aqueles efeitos provenientes do deslocamento do corpo da pessoa e consequente choque com obstáculos que ali se encontram. Por exemplo, a pessoa pode se chocar com uma mesa, com uma cadeira, com a própria parede atrás dela, ao receber essa onda de choque. Tudo bem? Então esse é o efeito terciário, que é nada mais do que o choque proveniente com os obstáculos. Doutor, falou de explosivo, é isto que eu quero que você leve aí para a tua prova. Bacaninha? Tranquilo? Agora vamos avançar para as feridas produzidas por martelo. Doutor, martelo não tem segredo. O martelo, eu não sei se você percebeu, mas ele é mais ou menos desta forma aqui, não é? Ele vem aqui para trás e aqui ele tem o seu cabinho. Quando essa parte redonda atinge, por exemplo, uma zona óssea, haverá uma ferida muito clássica com uma nomenclatura toda peculiar em medicina legal. Em se tratando desta região, quando ela se chocar com uma região principalmente do crânio, será comum
a detecção de dois tipos de sinais. Um sinal que nós vamos chamar de sinal de estrasma, que é nada mais do que uma fratura no crânio redondinha, em forma de moeda. Isto é chamado de sinal de estrasma. Dentro dessa fratura redonda, existem microfraturas, também provenientes do impacto do martelo com esse crânio. A estas fraturazinhas dentro da moeda, nós chamamos de mapa-mundi de Carrara. Então, mapa-mundi de Carrara é muito incomum de ser encontrado juntamente com o sinal de estrasma, em que são detectadas por ferimentos de martelo na região craniana, fraturas e também uma região mais arredondada em moeda, que a doutrina costuma assim chamar. Tudo bem? Aqui de martelo não tem muito segredo, é super enxutinho, super curtinho, só estou trazendo isso para deixar mais rica a tua aula aí. Avança comigo, vamos para a quinta forma de outros tipos de lesões, também dentro de ação mecânica, que são o encravamento e o empalamento. Pedro, qual é a diferença dos dois? Doutor, certamente você já deve ter ouvido falar de alguma coisa desse tipo. Se eu pegar uma lança e colocar dentro da barriga de alguém, meu amigo, o nome disso é encravamento. Tudo bem? Então, se ela entrar e não transfixar, perceba, não transfixar, se transfixar é transfixação. Se não transfixar, só ficar dentro, por exemplo, uma faca, eu dei uma facada no peito e deixei essa faca ali. Ela não transfixou, ela apenas ficou dentro ali do teu corpo. Doutor, o nome disso é encravamento. Então haverá um encravamento nessa pessoa. Agora, quando for inserido um objeto pontiagudo especificamente na região retal, dá-se o nome a este fenômeno de empalamento, muito típico da época das guerras, em que se fazia isso para botar medo no inimigo. Tudo bem? As pessoas eram colocadas empaladas sobre lanças e ficavam ali até morrer. Então imagina, para a prova, você só tem que saber a diferença dos dois, que nada mais é do que a região em que você vai inserir um objeto pontiagudo, se for na região do reto, empalamento. Se for em orifício ou região diversa do reto, entra em encravamento. Tudo bem? Com isso, matamos essa quinta e por último a sexta, que é a modalidade de mordedura. Doutor, falando de mordedura, o que você tem que dominar muito bem aqui? As mordeduras, você já viu comigo, os dentes, eles são instrumentos cortocontundentes. Portanto, produzem feridas cortocontusas. Você já entendeu muito bem isso. Tá claro isso na sua mente. Só que a doutrina tende a estabelecer graus de mordeduras, porque geralmente os quesitos oficiais apresentados em laudo médico legal são tecnicamente diferenciando uma mordida humana de uma mordida animal, e também você acaba encontrando a questão de identificação odontolegal dentro desse quesito. Então, um dos quesitos é, esta mordedura, ela é humana ou ela é animal? Doutor, percebe-se que as mordeduras animais, elas têm muito mais um formato de V, enquanto as mordeduras humanas, ela tem muito mais formato semilunar. Tudo bem? Então existe essa diferença clássica na hora de se identificar uma mordida humana de uma mordida animal. Tudo bem? Agora, quando a gente pega a doutrina um pouquinho mais aprofundada, nós percebemos 4 graus de mordeduras. A primeira delas é a mordedura de primeiro grau, que obviamente vai demarcar sobre a pele eritema e, em alguns casos, uma equimose leve. Fica um pouquinho vermelho e às vezes um pouquinho roxo, mas não é grande coisa. Já as mordeduras de segundo grau são aquelas mordeduras em que há penetração de dentes dentro da derme, que vai ser a segunda camada que nós já veremos onde ela se encontra. Então há penetração dos dentes, mas eles não chegam a acometer o tecido subcutâneo ou adiposo, nem mesmo o plano muscular. Aqueles dentes eles ficam mais superficialmente localizados. Esta mordedura de segundo grau é a melhor mordedura para se fazer a identificação odontolegal. Esta é a mais clássica e a melhor para se estabelecer mordeduras. Tudo bem? Diga-se de passagem. A mordedura de terceiro grau já é aquela mordedura que transfixa a pele, atingindo de fato o tecido subcutâneo e adiposo e até mesmo o tecido muscular. E por fim, a mordedura de quarto grau já é uma mordedura que gera perda tecidual, inclusive muitas vezes perda estética de tecido.
Tudo bem? Bacana? Então classificamos os 4 graus e é óbvio que no teu material eu também deixei tudo isso que eu falei para você explicadinho para você entender com bastante propriedade essas outras formas de energia. Doutor, e com isso nós finalmente fechamos as energias de ordem mecânica e eu vou entrar nesse momento com você com as energias de ordem física. Meu amigo, na hora de trabalharmos as energias de ordem física aqui com você, estamos no segundo tópico de traumatologia médico-legal, não sei se você se lembra. Primeiramente nós trabalhamos as energias de ordem mecânica e agora nós vamos entrar nas energias de ordem física, tudo bem? Para nós falarmos das energias de ordem física, eu preciso estabelecer com você alguns parâmetros dentro da física. Quer ver? Dentro da física convencional, aquela do ensino médio, por exemplo, você encontra, por exemplo, estudos a respeito de eletricidade, correto? Sim, bem de boa. Eletricidade. Você encontra estudos relacionados à termologia também. Você encontra estudos relacionados à pressão de gases também, principalmente na realização de trabalho. Doutor, aqui não é muito diferente. Dentro da traumatologia, quando se estuda energias de ordem física, você precisa ter em mente basicamente 5 tipos de energias de ordem física, que nós veremos ao longo da nossa matéria. Primeiramente, eu vou apresentar para você a temperatura. Em seguida, nós vamos falar aquelas feridas e lesões produzidas por ação também por eletricidade. Depois nós falaremos das feridas e lesões produzidas por ação de pressão, de ação de luz e por último de radiação. Percebeu? São essas 5 que você tem que tomar bastante cuidado dentro das energias de ordem física. Então vamos entender aqui o que você precisa saber? Doutor, primeiramente, temperatura. Para falarmos de temperatura, eu tenho que trazer para você alguns conceitos iniciais a respeito de temperatura, diferenciando tecnicamente temperatura de calor e de frio. Quer ver? Pedro, o que é temperatura? Doutor, a temperatura nada mais é do que o grau de agitação da molécula, o grau de agitação molecular. Tanto é que se estuda o chamado zero absoluto, que nada mais é do que aquele momento em que a molécula teoricamente apresenta zero de vibração. Então, dependendo do nível e intensidade de vibração desta molécula, afere-se a ela uma temperatura. Pode ser aferida em várias escalas, pode ser Kelvin, pode ser graus Celsius, pode ser Fahrenheit, pode ser vários tipos. Aqui para nós vamos estabelecer basicamente o grau Celsius. E dentro desse conceito de temperatura, sendo ela o grau de agitação molecular, diferencia-se temperatura de calor, porque calor sempre será energia em trânsito de um lugar para o outro. O calor não pode ser contido, doutor. O calor é energia em trânsito. Por um lado, quando há calor, Pedro, quando existe energia em trânsito em direção ao corpo, enquanto o frio é a perda desse calor diante do momento. Tudo bem? Então falamos um pouquinho de temperatura, e eu não sei se você sabia, doutor, mas os animais do tipo mamíferos, principalmente em se tratando do homem, eles são animais que nós chamamos de animais homeotérmicos. Pedro, o que são animais homeotérmicos? Doutor, animais homeotérmicos são animais que têm capacidade de manter a temperatura corporal constante. Tudo bem? Então olha que interessante. Quando a gente pega os chamados animais homeotérmicos, é preciso diferenciá-los dos chamados animais psilotérmicos. É claro que esta classificação é uma classificação mais basal. Isto ainda deve ser aprofundada, mas isso é assunto lá da biologia, não é assunto de medicina legal. Para medicina legal você tem que lembrar desses dois. Aqui para nós, os homens são animais homeotérmicos, enquanto os animais como, por exemplo, os anfíbios, os répteis, eles são chamados de animais psilotérmicos, que não mantêm a temperatura corpórea constante. Tudo bem? A temperatura corpórea do homem constante, dentro de pontos mais internos do corpo, é em torno de 36,5 graus Celsius. Acima disso, fala-se em estado febril e abaixo disso, a pessoa tende a estar com hipotermia, que nós veremos já já o que é. Bacana? Então, isto é o conceito inicial do que vem a ser temperatura. E agora nós vamos entrar nas lesões e feridas promovidas pelo frio. Doutor, o frio nada mais é do que a perda de calor. É uma região do teu corpo em que vai perder temperaturas, vai reduzir a sua temperatura por perda de calor. Tudo bem? Então isto é frio. E este frio, ele pode ser sentido pelo seu corpo de maneira difusa, em todo ele, ou até mesmo em pontos específicos, em pontos localizados. Quer ver?
Quando o frio tiver ação difusa, doutor, por exemplo, uma pessoa ficou mergulhada numa piscina há muito tempo, numa piscina muito fria. Nesse caso, fala-se em hipotermia, doutor. Hipotermia nada mais é do que a ação do frio difuso. Aí você poderia me indagar, Pedro, mas por que a hipotermia em alguns casos pode até matar? Doutor, a hipotermia mata por ação principalmente a nível de sistema circulatório, na verdade cardiocirculatório, e também a nível de sistema nervoso central. Quando uma pessoa está em estado de hipotermia, as atividades neurais elas reduzem drasticamente, assim como a própria irrigação dos tecidos, dentre eles o próprio sistema nervoso central. É por isso que uma pessoa tende a sentir, uma pessoa com hipotermia, mais sonolência, mas muitas vezes com alucinações ou visão turva. Esta pessoa pode inclusive apresentar convulsões e por aí vai. Como a ação se dá principalmente em nível de sistema nervoso central e irrigação sanguínea, os sintomas são muito clássicos relacionados a esses dois tipos de sistemas. Tudo bem? Isto é a hipotermia. Pedro, mas e o frio de ação localizada? Aí fala-se em geladura, doutor. Existe a queimadura, que é o quente localizado, e existem as geladuras, que é a ação fria localizada, que pode também se dar de acordo com o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Muitas vezes a galera fala assim, ai Pedro, gelo também queima, não é? Não é que gelo queima, gelo gela, meu filho, o que queima é o fogo, tudo bem? Gelo gela, gelo gera geladura. Fala isso rápido 3 vezes que eu duvido que você consegue, beleza? O gelo, ele gera geladura, não queimadura. E esta geladura causada pelo próprio gelo, ela pode ser, por exemplo, de primeiro grau. Quer ver? Pega o gelo, deixa muito tempo na mão fechada, muito tempo mesmo, a ponto do gelo inteiro derreter. Doutor, você vai perceber que quando você abrir tua mão, ela vai estar toda esbranquecida, mas ela vai começar a ficar bem avermelhada. Ela vai ter um eritema. Eritema, que nada mais é do que o rubor, a vermelhidão promovida na região das mãos ou em qualquer região do corpo que tiver um contato direto com gelo. Tudo bem? Então, geladura de primeiro grau. Ela apresenta eritema, vermelhidão e rubor. Muitas vezes, em alguns casos, até um edemazinho ali na região. As geladuras de segundo grau, elas são marcadas pela produção de bolhas, que a doutrina tende a chamar tecnicamente de flictenas. Tudo bem? Pedro, o que é uma flictena? Doutor, é uma bolha. Então, Pedro, também a geladura pode causar bolha? Sim, doutor. Muito comum em pessoas que trabalham, por exemplo, em regiões mais frias ou com meios como refrigeração, por exemplo, ou até mesmo com gelo seco e coisa do tipo. Deixa o gelo seco. Você sabe que o CO2 ele é o gelo seco. Deixa ele muito tempo fechado na tua mão para você ver se não vai produzir bolha. Vai produzir flictena e vai queimar muito. Tudo bem? Então, isto vem a ser as geladuras de segundo grau. Nas geladuras de terceiro grau, doutor, novamente, já existe acometimento do tecido subcutâneo e do plano muscular. Como esta geladura afeta tanto o tecido adiposo, que é o tecido subcutâneo, quanto o tecido do plano muscular, há formação de cristais. E doutor, se há formação de cristal dentro das células, há morte celular. Esse cristalzinho de água formado, ele rompe membrana. Se ele rompe membrana de célula, ele gera inflamação. E esta inflamação culmina em uma necrose. Deu para entender? Por isso que as geladuras de terceiro grau, elas são muito mais sérias, gerando necrose que muitas vezes podem se apresentar em tom enegrecido pelo sangue coagulado. Tudo bem? Então gerou necrose, estamos falando de geladuras de terceiro grau. E por fim, as geladuras de quarto grau, que são chamadas de trincheiras. Pedro, por que trincheiras? Nas geladuras de quarto grau, há que se falar em lembrança das épocas de guerra, em que lá na Rússia se cavava nas regiões de gelo para as pessoas ali entrarem. Só que tem um problema, ela entrava e não conseguia sair. Eu estou dizendo, obviamente, do inimigo. O inimigo caía numa trincheira e não conseguia sair. E dentro desta trincheira, imagine a menos 20 graus Celsius, esta pessoa sofria perda de membros. Este congelamento era nível total de membro, então atingia até o plano ósseo e ia subindo para os membros. Perdia pé, perdia perna, perdia muitas vezes braço e tudo isso era chamado de trincheira. Quando ele perde efetivamente um membro, não apenas uma região localizada de necrose. Tudo bem? Então estas são as chamadas geladuras. Agora, vem comigo para a gente trabalhar um pouquinho a respeito das queimaduras. E novamente, para falar de queimadura, eu vou apresentar para você o conceito de calor.
Doutor, calor, como eu havia dito, é nada mais do que a energia em trânsito. Se uma pessoa está com calor, ela na verdade não está com calor, ela está com a temperatura do seu corpo alta. Quando essa pessoa tende a ganhar temperatura, a tendência é que ela fale que ela está com calor. Então seria a transferência de energia térmica para esse corpo da pessoa, que também pode se dar de maneira difusa ou localizada. Quer ver? O calor de ação difuso, doutor, ele se dará em duas modalidades, chamadas de termonoses. Quais são elas, Pedro? Insolação e intermação. Doutor, ao falarmos de insolação, eu tenho que te falar de sol. Por quê? Lembre-se exatamente assim, o calor difuso que atua por meio de insolação, você está lidando diretamente com o ambiente aberto. Lembra da praia. A pessoa que fica muito tempo exposta ao sol, fica tomando muito tempo, ela muitas vezes apresenta características típicas de insolação. Cefaleia, que é dor de cabeça, desidratação, vertigem, confusão e por aí vai. Muito comum de ser detectado. Por isso que percebe-se uma ação muito mais central do que uma ação localizada. Então, todos esses sintomas, dor de cabeça, desidratação, vertigem, confusão, visão turva, é muito comum de serem sintomas que relacionam o sistema nervoso central, diferente daquilo que acontece com a intermação. Doutor, a intermação ela se dá em locais confinados ou até mesmo locais que existe cobertura. Na intermação, a pessoa fica confinada num local e ali a temperatura em todos os pontos do local aumenta. E isso tendencia o corpo da pessoa também ganhar temperatura. Como o corpo da pessoa também ganha temperatura, a ação não se dá apenas em nível de sistema nervoso central, mas os sintomas são principalmente sistêmicos. Haverá queda de pressão porque o vaso dilata demais, a pessoa tende a desmaiar. Em cima disso, cardiopatia, tá tão quente que o coração não consegue bater perfeitamente no ritmo adequado. Pode haver, muitas vezes, precipitação de proteínas a nível de sangue, e aí essas proteínas não funcionam corretamente. Tudo bem? Então a ação da intermação ela é bem diferente da insolação. Isso por meio da doutrina do Higino de Carvalho Hércules. Ele que cita essa diferença. Falou de sistemas mais centrais, mais de sistema nervoso central, estamos falando da insolação. Falou de sintomas mais sistêmicos, principalmente envolvendo o sistema cardiovascular, estamos falando de uma ação mais por intermação. E existe também a queimadura localizada. Depois de superada a ação difusa, doutor, na queimadura localizada, a depender da doutrina que você pega, o Higino, por exemplo, ele classifica 5 graus de queimadura. Você não vai se preocupar com isso. Você vai pegar a classificação trazida pelo Genival Veloso França e também pelo Lucena Hoffmann. É esta a classificação adotada hoje pelas bancas, que as queimaduras são divididas em 4 graus. Novamente, primeiro grau, gera eritema, rubor, sabe quando você fica muito tempo exposto no sol, aquela pele não fica dolorida? Edemaciada, muitas vezes vermelha, isto é uma queimadura de primeiro grau. Doutor, quem nunca produziu bolha de queimadura nas mãos? Esta bolha da queimadura, ela gera aquilo que a gente chama de flictena, na verdade. A bolha, o nome técnico da bolha é flictena, típico de queimadura de segundo grau, que há acometimento aqui, já neste caso, da derme. Tudo bem? Na queimadura de terceiro grau, há atingimento do plano ósseo e do plano subcutâneo também. Na de terceiro grau, então, eu atinjo o plano muscular, doutor. Plano muscular e tecido subcutâneo. Se eu atinjo o plano muscular, nesse caso aqui, forma-se muitas vezes uma placa dura e enegrecida, que nós chamamos de escaras, ou processo de escarificação. Pedro, então o que é escarificação? É a formação de uma placa negra e dura na região localizada. Tudo bem? E por fim, a ferida de quarto grau acaba sendo a carbonização completa do corpo. Doutor, carbonização tem a ver com posição de Boxer. Pedro, por quê? Quando a pessoa ela é inteira queimada, doutor, a tendência dos músculos é se contrair. E é por isso que é muito comum que a pessoa que é carbonizada, ela tenha redução do seu tamanho, a altura reduz, justamente pelo encolhimento promovido pelos músculos e pelos ossos. E esta pessoa tende a juntar mais os braços, ficando mais próximo do corpo, nesta posição muito mais contraída. Esta contração promovida pela perda de água do corpo e pela contração dos músculos, gera uma posição, muitas vezes, chamada de posição de Boxer, ou até mesmo posição de boxeador, típica das carbonizações, muito comum de serem demarcadas e que cai bastante em prova. Bacana?
Tenho duas observações para falar com você antes de falarmos das importâncias dos atos médico-legais. Quer ver? A primeira observação diz respeito aos tecidos, doutor, que nós veremos aqui, ó. Então vamos aqui para a nossa primeira observação, que vai trabalhar com a queimadura chamada de regra dos 9. Olha que interessante. Você pode se indagar assim, doutor. Uma queimadura, para ela ser letal, ela tem que atingir quanto do nosso corpo? É aqui que entra a tabelinha criada por um cara que nós chamamos de Pulaski e Tennyson. Esses caras, eles criaram aquilo que nós chamamos de regra dos 9, em que várias partes do nosso corpo é dividido em nonos, em noves, ok? E aí, a depender da zona acometida, você consegue traduzir e plotar isso num gráfico. Ao traduzir e plotar isso no gráfico, você consegue ver quanto de chance a pessoa tem de sobrevivência depois de uma queimadura. Quer ver? Me acompanha aqui para nós darmos uma olhadinha. Para tabelinha, se você analisar a cabeça e o pescoço, a queimadura na cabeça e no pescoço gera 9%, no tronco, na parte da frente, 18% e nas costas, 18%, no braço, cada um 9%, na área genital, 1% e na perna, 18% cada uma. Lembrando que considera-se tanto a parte da frente quanto a parte traseira. Tudo bem? Imagine, se a pessoa sofrer, por exemplo, queimadura no tronco, na frente e atrás, você concorda que ela vai ter 36% do seu corpo queimado, sim ou não? Se nós fôssemos avaliar 36%, aqui no gráfico ele estaria mais ou menos aqui, ó, superfície corporal queimada. 36%, se você for tracejar uma linha aqui para cima, olha que interessante. Indivíduos mais novos, vamos pegar indivíduos, por exemplo, de 3 a 20 anos. Qual que é a chance dele sobreviver? Perceba que a curva é a curva 2, é essa curva aqui, ó. Se é a curva 2, a chance de sobrevivência, 36% na curva 2 é de mais de 90%. Essa pessoa não vai se ferir tanto. Agora pega, se for 36% de uma pessoa que tenha 70 anos, doutor, curva 6. Você vai perceber que a curva 6 está aqui, ó. Qual que é a chance de sobrevivência de uma pessoa mais idosa com 36% do corpo queimado? Doutor, aproximadamente 42, 43%. Percebeu? O que se conclui a partir disso? Quanto maior a superfície, na verdade, quanto maior for a idade da pessoa, menos chance ela tem de sobrevivência após uma queimadura. Tudo bem? Menos chance ela tem a sobreviver, a depender, óbvio, da extensão do corpo que for de fato acometido aqui dentro da queimadura. Em seguida, eu tenho que trabalhar com você quais são as regiões da pele para a gente entender a queimadura de primeiro grau, a queimadura de segundo grau, a queimadura de terceiro e de quarto grau, qual que elas acometem. Perceba, doutor, a queimadura de primeiro grau, ela atinge basicamente o tecido mais superficial, chamado de epiderme, enquanto as bolhas e flictenas, dentro das queimaduras de segundo grau, elas já atingem esse tecido aqui, ó, chamado de derme, que é um tecido vascularizado e inervado, diferente do que acontece com a epiderme. Portanto, as feridas produzidas por queimadura de primeiro e segundo grau, elas acometem a pele. A pele nada mais é do que um conjunto de epiderme e derme. Agora, quando a gente pega as queimaduras de terceiro grau, ela já vai atingir o tecido subcutâneo, ou chamado também de tecido adiposo, que é o tecido de gordura aqui embaixo, e embaixo dele ainda existe um tecido chamado de tecido muscular, que é o tecido também atingido nas feridas de terceiro e quarto grau em se tratando de queimaduras. Só que a de quarto grau, ela acomete praticamente o corpo todo, e ela muitas vezes é chamada de carbonização. Tudo bem? Tranquilão? Avança comigo que eu tenho mais um pontinho só para a gente fechar o raciocínio aqui dentro das queimaduras, que tem a ver com a importância médico-legal das queimaduras. Quer ver, doutor? Pedro, para que serve eu conhecer medicina legal em se tratando de queimadura? Primeiro, um dos exames que deve ser feito para saber se aquela pessoa morreu de fato queimada ou se ela foi colocada no local na expectativa de se ocultar o cadáver é a presença de sinais nesta pessoa. Se a pessoa morreu, quando ela morreu queimada, se ela morreu diante daquela situação de fogo, por exemplo, certamente essa pessoa aspirou fumaça. Se ela aspirou fumaça, é comum se encontrar fuligem no trato respiratório dela, diferente do que daquela pessoa que é colocada no fogo na expectativa de se ocultar o cadáver. Aquela pessoa não respira mais. Então esse sinal, ele é chamado de sinal de Montaut, doutor. Pedro, o que é o sinal de Montaut? É a presença de fuligem no trato respiratório. Da mesma forma, pode o médico legista capturar sangue da câmara cardíaca, doutor. Ele vai enfiar uma agulha na câmara cardíaca e vai coletar aquele sangue
para dosagem de CO, monóxido de carbono, e detectar os níveis de monóxido de carbono nesse corpo. Se tiver acima de 60% a 70%, é altamente indicativo de asfixia também. Ou seja, ela estava viva no momento em que estava sendo queimada. Bacana? Então, detecção de carboxihemoglobina, que é nada mais do que o monóxido de carbono ligado à hemoglobina, e taxa de saturação dessa hemoglobina. Tudo bem? Existe também o sinal de Janezi-Geliac e também a presença de identificação. Pedro, o que é o sinal de Janezi-Geliac? Doutor, as bolhas presentes neste cadáver, é possível que você extraia o líquido desta bolha e faça uma microscopia na expectativa de se detectar glóbulos brancos, leucócitos. Isto é altamente indicativo de resposta imune. Doutor, se a pessoa apresentou uma resposta imune durante uma queimadura, certamente ela estava viva no momento em que foi queimada, ou ela estava pelo menos naquele momento perimortem que nós chamamos. Tudo bem? Se houver ausência de leucócitos, altamente indicativo que ela já estava morta no momento em que foi queimada. Tudo bem? E por fim, identificação. Pedro, como é que eu identifico uma pessoa que foi de fato carbonizada? Doutor, existem várias formas. Hoje se utiliza bastante, por exemplo, o exame odontolegal, se sobrou os dentes, porque é comum em altas temperaturas, os ossos fraturarem, mudarem de cor e também os dentes explodirem. É muito comum a depender da temperatura. Geralmente temperaturas acima de 800 graus isso acontece, não é? Então olha que interessante. É comum se fazer arcada dentária, exame de DNA, exame dos ossos que muitas vezes sobram ali no local. Então tudo isso pode ser utilizado para identificação, complementando também aquilo que eu coloquei no seu material. Show de bola? E agora vamos para as nossas questões, entender um pouquinho a respeito do tema, como que ele cai em prova. Vem aqui comigo para a nossa primeira questão. Olha só. A ação do frio difuso é chamada de... Doutor, não tem nem o que discutir aqui. Hipotermia, muito fácil. Uma questão dessa que veio sendo cobrada em 2015, aí pela Banca Funiversa. Olha a próxima. A mordedura apresenta as seguintes zonas, na respectiva sequência de fora para dentro. Equimose da região da área difusa, limitando exatamente a área. Doutor, não é bem assim não, mas tudo bem. Equimose de sucção, toda mordedura tem sucção? Às vezes é comum, mas nem toda mordedura também tem equimose de sucção. Escoriações e lesões cortocontusas. Doutor, lesão porra nenhuma, ferida cortocontusa. Questão errada. Tudo bem? Vários pontos aí sendo divergentes da doutrina. E olha a próxima. A temperatura é classificada em traumatologia como uma energia de ordem física, até aqui tá ok, que merece destaque no estudo médico legal. Em relação às lesões produzidas por temperatura, analise as afirmativas abaixo e assinale a correta, né? Na verdade, assinale certo ou errado. Eu modifiquei essa questãozinha para a gente conseguir adaptar melhor. A ação localizada do frio é conhecida como geladura. Ação localizada é geladura? Perfeito. E produz lesões muito parecidas com as queimaduras pelo calor. Doutor, certinho. Não sei se você percebeu, a gente nota isso principalmente nas feridas de segundo grau. A queimadura de segundo grau gera bolha, da mesma forma que a geladura de segundo grau também produz bolha. Muito comum, então, de ser encontrada nesse ponto aqui. Bacana? Doutor, com isso nós finalizamos finalmente esses outros traumas dentro das energias mecânicas e também vimos o primeiro tópico de energias de ordem física. É um tópico que cai bastante em prova, mas não é de fato um tópico tão difícil assim. Não preciso nem dizer que a leitura do material é fundamental para você complementar um pouquinho mais aí o nosso conteúdo.